3h13. Durante toda a semana, nossa reportagem mostrou os estragos que a chuva causou em vários locais aqui da região, né? Vias, imóveis, muitos problemas realmente acontecendo aqui na cidade de Campinas. Mas a chuva também traz boas notícias, principalmente nos rios da cidade, o nível dos rios aqui das cidades, né, para ser mais exatos. Felipe Pereira, explica pra gente. Pois é, Guarizo, de volta para falar sobre o Sistema Cantareira. O Sistema Cantareira tem apresentado índices de recuperação bastante importantes aqui no estado de São Paulo. É aquela história, a gente sempre fala que é importante chover, mas que tem que chover nos locais certos, né? Aposto que se tivesse chovido tudo que choveu aqui em Campinas, lá na cabeceira do Cantareira, a gente teria um aumento de volume ainda maior, né? Lá no rio que é responsável, né? No rio, né? No manancial que é responsável pelo abastecimento da Grande São Paulo, da capital paulista, parte, né? Da capital paulista e aqui as cidades que vêm no interior. Mas já nesse mês de dezembro, já temos um número positivo, um aumento de 4 pontos percentuais em relação ao primeiro dia de dezembro. Primeiro dia de dezembro, o Cantareira estava com 31%, 30%, e agora já tem, aliás, 31 não, 31, gente, era no ano passado. Em dezembro desse ano, em 1º de dezembro desse ano, o Cantareira estava aí com 33, 34% da capacidade. E agora está com 38,2%, medição realizada hoje pela Sabesp. Então, 38% do Sistema Cantareira. O Sistema Cantareira sai do nível de atenção quando passar 40%. E se continuar, for acima de 40%, evidentemente. Se as chuvas continuarem ali na região, especialmente no Alto Tietê e também na Grande São Paulo, existe a possibilidade de terminarmos o ano com Cantareira acima do estado de atenção, o que seria a primeira vez que aconteceria em 3 anos. Só a título de curiosidade, em 2014, quando nós tivemos a crise hídrica aqui no estado de São Paulo, o Cantareira, gente, nesse mesmo dia, 15 de dezembro de 2014, estava com menos 22,1%, porque estava sendo utilizado o volume morto. Então, tivemos aí uma melhora gradativa, ainda estamos longe do ideal. Segundo as estimativas aí, o ideal seriam 60%, mas antes isso do que nada. E, gente, querendo ou não, a gente está falando de um volume de água gigantesco, tá? 0,2 pontos percentuais de aumento no Cantareira significam 98 milhões de litros a mais. Então, pensa, né? 98 milhões de litros de água não é qualquer coisa. Mas continuam aquelas dicas também de evitar o desperdício, de tomar cuidado, porque a gente nunca sabe como é que vai ser o ano que vem, Guarizo. Obrigado, Felipe Pereira, e é exatamente sobre isso que nós vamos conversar agora com o coordenador de projetos do Comitê das Bacias PCJ, José César Saad. José César, muito boa tarde, obrigado por nos atender mais uma vez aqui no Estúdio CBN. Boa tarde, Marco, boa tarde aos ouvintes da CBN. É com grande prazer e satisfação que estamos aqui para poder atendê-los. Bom, José César, é mais ou menos isso que o Felipe acabou de dizer, né? Poder ficar fora do estado de alerta é algo inédito nesses últimos 3 anos, mas ainda está longe do ideal. Exatamente, mas essa é uma situação que nós, como você bem disse, estamos vivenciando há mais de 3 anos, né? Já estamos relativamente acostumados e aprendendo a cada dia que passa a viver nessa situação. É bom que nós tenhamos tido chuva, o mês de dezembro está promissor na quantidade de chuva e esperamos, sim, de fato, ao encerrar o ano, nós tenhamos ultrapassado a marca de 40% do armazenamento do volume útil do Sistema Cantareira. O consórcio PCJ, né, muitas vezes que a gente conversou aqui, ou com o senhor, ou com a Andréia, né, com representantes do PCJ, o Laos também, sempre se diz o seguinte: existe volume suficiente para não ter
um racionamento, né? Apesar dos níveis serem baixos, mas sempre teve essa margem de segurança, vamos dizer assim. Dessa vez, José César, com esse nível mais alto, e isso não, ninguém está falando para começarem a gastar água à torto e direito, até o Felipe Pereira falou agora há pouco para não se fazer isso, mas dá uma tranquilidade nesse período que se usa muito mais água, né? Se gasta muito mais água, porque as famílias ou saem de férias, ou está todo mundo dentro de casa. Eu queria que o senhor falasse sobre esse panorama. Olha, de fato, esse é um período, agora, dentro de poucos dias, vamos entrar no verão, e nós temos enfrentado temperaturas bastante altas, né? Mesmo durante a primavera, tivemos alguns dias com temperaturas bastante elevadas, né? E com temperaturas elevadas, o consumo de água, ele naturalmente é maior. O volume do sistema Cantareira armazenado, ele nos traz não uma tranquilidade, né? Mas ele reduz um pouquinho a nossa preocupação. Pouca coisa. Como já foi dito, nós não podemos facilitar, nós não podemos desperdiçar água, temos que continuar um consumo consciente e sustentável da água. Por quê? Porque a água é um bem muito precioso e ela é finita. Nós não podemos facilitar. É igual aquela história que você recebe o seu salário e o 13º em dezembro e sai de uma única vez e torra todo o dinheiro. Esquece que em janeiro você tem impostos a pagar, escola, matrícula, material escolar para os filhos, e a hora que você vai ver, você está sem dinheiro. Então, não podemos desperdiçar. A nossa reserva é uma reserva de água que nos traz menos preocupação, né? Tanto é que nós estamos deveremos sair do estado de alerta para o estado de atenção, né? Quando 40%. Os indicativos são que teremos um janeiro com boa quantidade de chuva, são apenas indicativos, isso não significa que vá se concretizar, são todas previsões, e previsão pode dar ou não certo, né? Então, é bom que não desperdicemos água, não podemos desperdiçar. Exatamente, José César. Não tenha dúvida sobre isso. Não é para a gente deixar aqui claro que ainda não é uma situação de tranquilidade, é só um pouco melhor, né? Se a gente puder traduzir dessa forma, né? Exatamente. A situação está um pouco melhor, está menos crítica do que o ano passado, né? Para você ter uma ideia, hoje, dia 15 de dezembro, lá da área do sistema Cantareira já foi registrado mais de 80% da média histórica para o mês. Aqui nas bacias PCJ nós estamos também com mais de quase 80% da média histórica para o mês de dezembro de chuva. As vazões nos rios estão boas, né? Mas nós não podemos deixar isso como se fosse algo permanente. Não é. Nós sabemos que o ciclo da chuva, ele está começando, deve se encerrar muito em breve, final de março, né? E podemos sim ter também, de novo, uma expectativa de um inverno bastante seco. Ou seja... Então, é bom... exatamente aí que eu queria chegar. Exatamente aí que eu queria chegar, porque a gente está falando de agora ter água, mas já tem que fazer a reserva para o ano que vem, para o inverno, porque o período de chuvas ele abastece boa parte do ano. Exatamente. Nós temos apenas em 3, no máximo 4 meses de chuva para conseguirmos armazenar para os 8 meses seguintes do ano. Então, é importante que tenhamos consciência para usar água, a medida certa, a quantidade exata, de forma sustentável, para mantermos uma reserva de água para os próximos 8 meses, né?
Bom, o pessoal está falando aqui, o Arthur Mendes está mandando uma pergunta, José César. O senhor não acha que o adensamento das cidades não deveria levar em conta a quantidade de água disponível nas imediações? Mas isso já é feito, né? Exatamente. As prefeituras levam em consideração, né, para a concessão de licenças para construção, principalmente de condomínios e grandes condomínios, essa questão da quantidade suficiente, ou seja, da disponibilidade hídrica. Isso é feito, né? Então, o que não se consegue, assim, é apenas com convencimento, com uma educação ambiental, que você consegue convencer as pessoas de que elas têm que utilizar a água somente o suficiente e necessário. Não pode haver desperdício. É essa a nossa luta. Então, esse adensamento populacional, ele é, de certa forma, controlado nas prefeituras em razão da disponibilidade hídrica, sim. Se não tem água, como é que você vai liberar a construção de imóveis para a habitação de muitas pessoas que não conseguiriam sobreviver sem água? Ô, José César, e tem outra questão também, porque o consórcio PCJ, ele leva em conta os rios, né? Ou seja, cuida dos rios, tem a questão das outorgas, mas a gente sabe também que muito da água, ou boa parte da água que abastece as cidades, acaba sendo desperdiçada com defeitos em tubulações dentro das cidades, né? Teria como calcular o quanto que poderia fazer com que precisasse menos da água dos rios, já que toda essa vazão aí vai para o abastecimento? Tem como pensar no que poderia ser feito, nas consequências disso? Olha, uma das ações que nós desenvolvemos aqui no consórcio PCJ da conscientização e do convencimento das concessionárias de saneamento, das empresas que cuidam da água, a redução no que nós chamamos de perdas, das perdas hídricas. Se a empresa consegue reduzir estas perdas nos sistemas de distribuição, ela consegue, além de economizar financeiramente, de ter um ganho financeiro, ela terá um ganho também nesta questão do volume de água que ela vai deixar de consumir. Porque toda a água que ela extrai do rio, manda para as suas tubulações, faz o tratamento e manda para o seu sistema de distribuição, boa parte dessa água ela é perdida. Nós temos indicadores de municípios da nossa região, que é uma das mais avançadas e adiantadas no país na gestão de recursos hídricos. Nós, infelizmente, temos aqui na nossa região municípios que têm algo em torno de 60% de perda, 50% a 60%. Você imagina, você compra 10 quilos de arroz, joga 6 quilos fora e apenas consome 4 quilos. Então, isso é um problema que a gente vem trabalhando, muitos municípios, a exemplo de Limeira, por exemplo, Campinas também, são municípios exemplares na questão do combate às perdas. Limeira tinha uma perda de água na distribuição, algo em torno de 35% a 36% do volume tratado. Hoje é abaixo de 18% esse volume de perdas, ou seja, reduziu praticamente a metade das suas perdas. Ela teve um ganho financeiro e teve um ganho ambiental, deixando de usar água no rio. Tá certo. Bom, a gente está trazendo as informações aqui, né, falando até da parte de fora dos rios, mas a gente saberia que talvez precisasse de menos, até por isso que eu trouxe esse assunto aqui, José César. Quero agradecer muito, né, pela participação aqui no Estúdio CBN, tirou muitas dúvidas para a gente, mas para a gente resumir, é o seguinte, melhorou, mas não sai gastando água à toa não, né? Exatamente. Nós estamos um pouco melhor que o ano passado e pretendemos ficar melhores ainda
no próximo ano. E para isso temos que gastar, utilizar água de forma consciente e sustentável. Não podemos desperdiçar. Então, eu quero deixar aqui o meu abraço e nossos agradecimentos, Omar, e estamos sempre à disposição da CBN para o que precisar aqui de informações no que tange à gestão de recursos hídricos. José César Saad, que é coordenador de projetos do Comitê das Bacias PCJ. Muito obrigado pela participação. Um abraço, José César. Até a próxima. Um abraço, boa tarde. Agora, 3h29. CBN